Deusas, bem-vindas ao segundo episódio da série Entre Temporadas. Uma série diferente de vídeos que eu tô fazendo por aqui. É uma série mais curta, tanto em quantidade de vídeos, quanto os vídeos em si também são mais curtinhos. É uma série importante para compartilhar uma grande mudança que tá acontecendo aqui no podcast. Nós encerramos a temporada 1, só que quando a gente iniciar a temporada 2, ela vai vir com muita coisa diferente. Vai mudar a paleta de cores, vai mudar a identidade visual, vai mudar o logo, vai mudar o nome do podcast, vai mudar tudo. Então, essa é uma série que eu tô explicando o porquê de tudo isso que tá acontecendo, o que gerou, o que causou, na verdade, essa transformação, porquê, o que me motivou, o que passa pela minha cabeça. E não só, pra mim era importante não só jogar um nome novo pra vocês, mas explicar tudo isso, porque, na verdade, isso já faz parte da minha missão, que é de falar do empreendedorismo pra vocês, né? Falar do meu processo, do que eu tô vivendo. Porque muitas pessoas que me assistem são empreendedoras e muitas delas vão passar pelo processo de construção de uma marca ou de reconstrução de uma marca, como é o meu caso. Então eu acho muito interessante, como empreendedora, acompanhar esse por trás das cortinas de outras empresárias. Então eu quero fazer o mesmo com vocês e eu quero deixar vocês darem essa espiadinha aqui. Tô abrindo as cortinas pra vocês olharem o meu backstage e entenderem por que tudo isso aconteceu. Por que toda essa mudança tá vindo aí na segunda temporada. Bom, no vídeo de ontem, eu tô fazendo vídeo todos os dias, sempre meio de meia, pra vocês poderem ir almoçando e me assistindo e conversando junto comigo. Eu vou atualizando vocês de todos esses babados de rebranding do podcast. E o episódio passado, que foi o episódio 1, eu respondi a pergunta que eu acho que é a primeira que veio na cabeça de todo mundo, que é, Paty, por que vai mudar o nome, né? Por que o nome, os negócios dela não tava mais ressoando com você? E no episódio de hoje, eu quero falar sobre um momento muito chave na minha vida, que gerou uma grande transformação. E tudo isso tem a ver com o nome novo que vai vir. Então, por isso que eu estou explicando toda essa história. O que aconteceu? Recapitulando a história que eu contei no vídeo passado, inclusive, gente, eu incentivo muito que vocês assistem em ordem, tá? Porque são vídeos curtos, mas eles têm uma sequência. Qualquer um dos vídeos que você pegar, tipo, no meio, não vai fazer muito sentido. Então, se você não viu o anterior, assista e depois volta aqui. Mas, então, eu contei no vídeo passado até o momento de eu retomar o podcast, porque teve momentos de pausa, então eu só vou fazer um resumo breve disso aqui, pra vocês entenderem, porque eu já vou engatar o assunto de hoje. Então, linha cronológica. 2019, eu tenho a ideia da minha marca de joias Memorar, tá? Surge a ideia de, meu Deus, acho que eu vou empreender. Isso nunca tinha passado na minha cabeça, surge essa ideia. Fevereiro de 2019. Quando foi primeiro semestre ali de 2021, eu já tinha acumulado anos ali empreendendo, muitas coisas que eu tava descobrindo sobre empreendedorismo, porque eu não tinha referência nenhuma, eu tava desbravando esse mundo sozinha. Inclusive a área que eu atuo, que é a joalheria, eu também não conhecia nada sobre, eu não tenho familiar nessa área, não tenho amigos nessa área, nada. Tudo eu desbravei sozinha. Então, como eu tinha adquirido um certo conteúdo, né, de know-how de empreendedorismo, eu decidi fazer o canal pra poder poder transmitir um pouco desses conhecimentos para outras pessoas, porque uma das minhas maiores dores quando eu comecei a empreender era muito a questão da solidão empreendedora e o eu achar que era possível. E essas duas coisas elas foram sanadas quando eu assistia vídeo de outras pessoas, de outras mulheres, de outras empresárias, do Brasil ou fora do Brasil. Falei, cara, então se eu puder fazer um vídeo e vai fazer esse mesmo papel, né, que essas mulheres tiveram na minha vida, se eu puder fazer esse papel na vida de outras pessoas, cara, eu vou ficar muito feliz, porque eu sei a importância desse projeto. Então, eu comecei um canal inicialmente, não era podcast, comecei um canal no YouTube em 2021, fiz uma sequência de vídeos recorrentes, só que eu fiz mais ou menos por 2 meses, e eu precisei parar quando deu ali mais ou menos no meio do ano, porque finalmente eu ia lançar minha marca. Até então, toda a construção que estava vindo era no por trás das cortinas, eu não tinha feito esse lançamento ainda. E quando chegou esse momento de lançar, eu falei, cara, eu vou precisar pausar tudo que eu tô fazendo, me dedicar única e exclusivamente pra lançar essa marca, porque eu sei que ela vai usar toda a minha energia, e depois eu retomo o podcast. O que aconteceu logo em seguida dessa pausa? Logo no segundo semestre de 2021, aconteceu um episódio que, na época, eu sabia que ele estava sendo transformador, mas hoje, quando eu olho afastado da situação, eu falo, cara, realmente foi um dos momentos mais viradas de chave da minha vida, assim, até hoje. Foi um dos momentos mais transformadores. Eu tive acesso a um... Enfim, eu vou contar essa história, eu já ia dar spoiler do final, deixa eu contar. O que aconteceu? Eu vinha com 4 grandes dores, tá? Nesse momento da minha vida, assim, tinha 4 coisas que estavam me incomodando muito. A primeira é isso, eu tinha tido a ideia da Memorar, em 2019, já era 2021 e eu ainda não tinha conseguido lançar. Claro que
tem motivos práticos pra levar todo esse tempo. Porque, como eu disse, eu realmente não tinha nenhuma referência de empreendedorismo na minha família. Meus pais são funcionários públicos, minhas amigas todas são CLT. Eram, né, na época. Hoje eu já tenho amigas empreendedoras, mas na época eu não tinha referência. Então, realmente foi do nada, tanto o empreender em si, eu não tinha referência, quanto a área que eu entrei de joalheria, que inclusive é uma área muito fechada, não é fácil você entrar no ramo da joalheria. Então, exigiu sim um período de construção, mas eu sentia que esse tempo longo que me levou para lançar não era só devido a dificuldades operacionais, estratégicas, práticas, entendeu? Eu sentia, sabe quando jogador de futebol ou pessoas que correm fazem aquele treinamento de corrida, que elas prendem tipo uma alça assim na cintura e essa alça é presa na parede? Então eles fazem muita força pra correr, mas eles não saem do lugar? Eu sentia um pouco essa sensação. Parecia que eu tava tentando lançar minha marca. Sempre aparecia uma coisa nova pra eu fazer e eu sentia que algo interno me impedia, sabe? Quando quase que as coisas externas que estavam acontecendo eram quase que justificativas do subconsciente para eu não lançar o negócio. Eu sentia que existia uma trava que era muito mais profunda do que o nível racional. A segunda coisa que estava acontecendo na época e me incomodando é que eu estava num relacionamento estável, muito longo. Eu estava num relacionamento de 6 anos, sendo que metade desse tempo, 3 anos, a gente morou juntos. E esse relacionamento estava um pouco abalado. A gente estava tendo conversas recorrentes, fazia um longo período, fazia mais de 6 meses. E sabe aquela sensação de a gente tá tendo conversa, mas não tá realmente resolvendo? Então me deu uma insegurança, porque a parte da minha vida profissional já estava insegura, porque era todo o processo de. Meu Deus, eu saí de um CLT, decidi empreender, como que eu faço isso? Então já tava um rebuliço essa área profissional na minha vida e, por consequência, a parte financeira. Essa parte de relacionamento era pra ser a que era mais estável. Só que ela também começou a ficar instável. E aí eu comecei, meu Deus, o que que tá acontecendo? A terceira coisa que tava acontecendo é que o meu corpo, ele estava gritando comigo. Fazia muitos meses, mas aí quanto mais eu demorava pra ouvir, parece que ele gritava mais alto. Ele tava, Patrícia, pelo amor de Deus, para de tomar pílula anticoncepcional. Nessa fase, fazia mais de 10 anos que eu tomava pílula. E pra mim, aquilo era o normal. Eu já nem lembrava mais o que era o meu corpo sem a pílula. Eu tinha começado a tomar muito nova, acho que com 17 anos. Então, eu conversei muito com uma amiga da época que ela já tinha passado pelo processo de parar a pílula. Ela foi muito atenciosa comigo de ter várias trocas de áudio, tanto no WhatsApp, mas também quando a gente se encontrava pessoalmente. Ela respondia todas as minhas dúvidas, ela falava do processo dela. E foi entrando na minha cabeça, tipo, não, eu acho que é uma boa ideia, eu acho que eu vou parar. Só que, de novo, eu ainda tinha algumas travas do tipo, mesmo indo na ginecologista, perguntando outros métodos contraceptivos que eu poderia usar, parecia que nenhum era bom o suficiente também pra substituir. Tipo assim, enfim, de novo, alguma coisa interna me travava e eu ainda não tinha pausado esse negócio, que era uma coisa que meu corpo tava gritando pra mim que eu precisava pausar. Uma quarta coisa que estava acontecendo é que, eu também falei disso no episódio anterior, desde o começo que eu comecei a empreender, eu mergulhei muito no mundo do autoconhecimento. Muito em decorrência da boa influência do meu ex, porque ele sempre foi muito desse mundo de ler livros de autoconhecimento, ouvir podcasts de autoconhecimento, e como ele começou a empreender antes de mim, ele tinha muito dessa bagagem. Então, ele começou a me introduzir para esse mundo, eu comecei a estudar muito disso, era muito legal que eu tinha com quem conversar, né? Então, eu falava muito disso com ele, e eu fui aprendendo muito. E apesar de eu sentir que eu destravei muitas coisas, eu sentia que eu destravei muitas coisas a nível consciente, a nível racional. Então, se você pegar todos os primeiros vídeos, assim, do canal, no podcast ainda não, porque nessa primeira fase de 2021 ainda não era podcast, né? Então era só um canal de YouTube, vídeos mais curtos. Mas se você for no YouTube, tem todos os vídeos lá, eu não apaguei nada. Aqueles vídeos da primeira etapa, eu já trazia muito essas questões de mentalidade, de crenças que a gente precisa ressignificar, de hábitos saudáveis, hábitos que podem melhorar a nossa produtividade. Tinha muito essa carga, porque era o que eu estava aprendendo no momento. E eu sinto que quando a gente está entrando numa jornada interna, essa realmente é o primeiro degrau da escada. A gente vai entrar nesse nível assim, calma, deixa eu ajustar minha alimentação, deixa eu ajustar minha rotina de treino, deixa eu ajustar meu sono. Comecei a criar uns hábitos de fazer journaling, por exemplo. Ouvi uns podcasts que me ajudavam a entender se eu tinha alguma crença limitante em relação a dinheiro. Então, eu tava mergulhando muito nesse mundo, só que eu ainda sentia
que eu tinha uma trava que era mais profunda do que esse nível. Tipo assim, foi muito bom tudo que eu fiz até aqui, legal, mas ainda tem uma coisa muito mais profunda que tá travando o meu negócio de realmente deslanchar, eu conquistar minha independência financeira, tudo o que eu desejava com o meu negócio. Até que aconteceu um episódio extremamente marcante e virada de chave, assim, na minha vida. O que aconteceu? Eu lembro que era uma noite que eu tava indo dormir, eu lembro certinho da cena, assim. Eu tava indo dormir, naquela época, eu e meu ex, a gente já quase que não batia mais os horários, tanto de dormir quanto de acordar, porque o trabalho dele era de noite. Então, eu tava deitada sozinha, assim, na cama, o que já era uma coisa que me deixava meio triste. E eu fui meditar antes de dormir, porque também eu já tava criando esse hábito de meditação, mas já que nesse dia especificamente eu não tava me sentindo muito bem, eu quis meditar. E eu fazia muito exercício de visualização, eu faço até hoje, é muito gostoso, né? Essa coisa de colocar uma música relaxante, uma música de meditação, e eu mesma me transportar, né? Eu não ouvia, às vezes, meditação guiada, só a própria música, e eu mesma ia me levando para esse exercício de visualização da minha vida dos sonhos. E eu tenho muita facilidade, tinha desde aquela época e continuo tendo muita facilidade de visualizar essa vida que eu quero. Então é muito fácil entrar nesse universo. O problema era quando eu voltava para a realidade. Então eu lembro que nesse dia eu tive uma visualização deliciosa, maravilhosa, eu na minha casa dos sonhos, na minha cidade dos sonhos, no meu relacionamento dos sonhos, enfim, tudo que eu queria para minha vida. E quando eu voltei e abri o olho, que eu ia apagar a luz, ia me virar, me cobrir pra ir dormir, eu tive um baque, assim, porque eu abri os olhos e falei, cara, como a realidade que eu estou hoje está distante da realidade que eu visualizo pra mim. E naquele movimento me veio uma sacada. Eu falei, cara, se hoje eu tô nesse ponto A, seja emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, em vários sentidos, eu tô nesse ponto A. Cara, eu quero chegar nesse ponto Z. Tem todas as letras do alfabeto para eu chegar lá ainda, parece muito distante. Isso significa que se o nosso mundo interno, que cria o nosso mundo externo, é alguma coisa que eu preciso ajustar no meu mundo interno, cara. Porque o meu mundo externo não tá refletindo o que eu quero criar. Talvez eu precise ser uma versão da Paty que eu ainda não sou. Porque a versão da Paty que vai atrair aquela realidade não é a versão da Paty que eu tô vivendo hoje, senão eu já estaria naquela realidade, não é mesmo? E aí eu tive essa grande sacada que eu ia precisar de muita mudança na minha vida. E eu sei que mudança é extremamente desconfortável. Perceba que eu já vinha de uma série de mudanças, porque eu já estava num reboliço. Mas é como se tivesse caído a minha ficha que, tipo, cara, você vai ter que mudar muito mais. Você tá preparada? Quase que essa sensação. E eu lembro que eu fechei o olho de novo, coloquei a música de meditação de novo e eu comecei a conversar com o universo. Eu falo universo, cada um tem uma relação com o divino, né? Você pode chamar de Deus, de eu superior, enfim. Eu falo muito universo e eu falava assim: universo, chega dessa vida que eu tô. Chega de eu ficar visualizando todas as noites, todos os dias a realidade que eu quero e essa realidade nunca chegar. Essa realidade parecer extremamente distante. Chega! Eu vim aqui para viver a vida dos meus sonhos. Eu não aceito essa vida nota 6 que eu tô vivendo. Eu quero uma vida nota 10. E se para isso eu preciso ter mudança, então manda mudança. Manda mudança porque eu tô pronta. Eu sei que mudança vai ser desconfortável, porém, estar nessa vida mediana, sendo que eu sei que eu mereço mais, também é desconfortável. Então eu prefiro o desconforto da mudança. Pelo menos ele vai me levar aonde eu desejo. E tinha esse tom mesmo, gente. Eu tava brava, eu tava decidida e eu tava assim, chega, eu tava com uma sensação de basta, sabe? E eu comecei a mentalizar isso muito forte. Eu imaginava tipo uma luz saindo de mim, como se eu tivesse magnética, como se eu tivesse irradiando essa mudança. Cara, eu sentia meu corpo contrair, assim, eu sentia eu fazer força com essa decisão. Eu sentia cada célula do meu corpo vibrar. E eu assim, manda a mudança. Eu tô pronta, manda. Eu só quero a vida dos meus sonhos, manda. E eu já falei muito disso aqui, em alguns vídeos, assim, na primeira temporada, que é muito diferente essa tomada de decisão que é realmente com o corpo inteiro. Às vezes a gente acha que tomar decisão é você pensar em algo. Ah, agora decidi tal coisa. Existe essa tomada de decisão. Mas quando a gente quer fazer uma grande mudança de vida, a gente precisa de uma mudança, uma tomada de decisão que ela é interna, cara.
ela é com o coração, ela é com a alma, ela é com cada célula do seu corpo. É uma decisão que não tá só na cabeça, ela desce pro corpo. Quando a gente toma decisão nesse nível, a decisão ela já começou a acontecer. É o momento que a gente já começou a cocriar isso. Porque você não tá só na cabeça decidindo e alguma coisa no seu corpo, no seu subconsciente tá bloqueando. É uma decisão que você tomou com tudo. Todas as esferas do seu corpo. Emocional, energética, tudo. Algumas mudanças são maiores, outras são menores. Então umas vão levar mais tempo, outras menos tempo. Só que elas já estão chegando. A nível energético é como se você já tivesse atraído elas. Agora as coisas vão começar a chegar na vida terrena aqui, no 3D, entendeu? Vai começar a acontecer. Mas você já tomou decisão. No vídeo que eu contei da mudança aqui pro meu apartamento, eu falo muito disso. No dia que eu tomei a decisão no dia 4 do 4 ou 5 do... Acho que era 5 do 5. Eu tomei a decisão no dia 5 do 5, dia 29 do 5, eu estava com toda a mudança feita dentro desse apartamento, eu sei lá, eu não sabia descrever como que eu tinha feito isso. Eu fui de, tipo, não tenho condição nenhuma de morar sozinha, não tava precisando nada de apartamento pra, tipo, menos de um mês depois eu estar aqui dentro. Se quiser, podem voltar a assistir esse vídeo, porque ele é sensacional. Então, é isso. Quando a gente realmente toma essa decisão, o mundo externo é sempre o reflexo do interno. Se você tomou a decisão de verdade, as coisas vão começar a chegar. E foi isso que aconteceu nesse caso. Pouquíssimo tempo depois que eu tomei essa decisão, uma ferramenta muito importante chegou na minha vida. Porque quando a gente está buscando uma resposta, ela pode chegar através de muitas formas. Talvez era uma pessoa que a gente estava precisando para nos guiar. Então é alguém que vendendo um curso online, ou alguém fazendo uma live, ou alguém vendendo mentoria. Às vezes o que a gente precisava era de uma amizade, de uma parceria, e daí a gente conhece essa pessoa, ou a gente retoma o contato com uma pessoa que a gente não falava há muito tempo. Às vezes o que a gente precisa é uma resposta, por exemplo, se é uma área de saúde, às vezes a gente precisa descobrir um profissional que faça o que a gente precisa. No meu caso, por exemplo, eu estava precisando de uma ferramenta. Então, independente da forma como a gente está precisando dessa resposta, essa resposta vai chegar. E para mim, ela chegou através de uma ferramenta de cura energética. É uma ferramenta que eu já pesquisei que ela tem vários nomes. Eu gosto de falar mandala energética, mas eu já vi também que tem profissionais que chamam de mandala dos dragões, mandala terapêutica. Tem vários nomes, eu gosto de falar mandala energética. E era interessante, né? Porque, na verdade, mais de um conhecido meu já tinha feito, já tinha me falado desse processo. Todas as vezes que eles me falavam, me gerava uma curiosidade do tipo, nossa, interessante, quero fazer isso aí. Mas era aquela sensação de, um dia eu quero fazer isso, sabe? De novo, não é uma tomada de decisão, é assim, um dia eu quero fazer isso. É como se ficasse no subconsciente, tipo, um dia eu vou voltar nessa informação, mas ela tá arquivada no momento. Naquele momento que eu tinha tomado já a decisão, eu reencontrei esses amigos. Quando eles falaram de novo pra mim, eu falei, é isso. É isso que eu preciso e é agora. E eu entrei imediatamente em contato com a profissional que fazia e agendei um horário. Essa ferramenta mudou a minha vida. Eu ia falar 360 graus, mas eu sempre tenho um bug quando eu falo essa expressão, porque 360 graus parece que você volta no mesmo ponto, né? Então, tipo, 180 graus. O que eu quero dizer é que mudou totalmente. Todos os aspectos da minha vida foram impactados dentro de, assim, um semestre. Tudo mudou. E é isso que eu quero falar com vocês no episódio de amanhã. Eu quero contar das transformações que isso gerou. E como eu disse, toda essa história tem a ver com a mudança de nome. Tudo tem a ver com uma sequência de coisas que foram acontecendo e isso vai refletir agora na minha história, anos depois, toda a missão que eu tenho aqui com o podcast, todo o meu propósito de vida, e inclusive isso vai refletir na mudança de nome. Então eu vejo vocês amanhã, mais um vídeo, 12h30, para você ir almoçando e tendo esse bate-papo comigo. Eu vou te atualizando de todas as coisas que estão acontecendo aqui nesse rebranding que o podcast está passando. Então, até amanhã. Nos vemos em breve, lindeusas. Um beijo.